É diferente, ainda assim é muito diferente. Uhum. É uma coisa que realmente me faz pensar muito. E- Enfim, Ou sim. filosofias da noite de segunda-feira. Não, também me preocupo, né, com isso. Mas confesso para você mais sobre a perspectiva até mesmo não só com a memória histórica, né, mas a questão da proteção da intimidade e da privacidade, né? Sim. Até que ponto você não vai alargando esse âmbito da vida pessoal, muitas vezes sem consciência. E aí, então, no futuro, ou melhor, né, com a passagem do tempo, a coisa ganha uma dimensão inesperada, e aí sim, né, no Uhum. futuro, você se arrepende daquilo que fez, né, no passado. Né? Enfim, tem vários aspectos aí, né? O direito ao esquecimento, é uma questão de fato interessante, né? E já muito palpável, muito presente. Exato. Professor, Bom, acho a que a gente gente já poderia começou a gravar, começar, né, tá? Davi? Isso. Pode Tá, ficar à tá ótimo. vontade. A gravação já foi iniciada, tá, professor? Para as meninas que quiserem compartilhar, já passei o procedimento. Temos o chat, eu vou acompanhando o chat se tiver alguma questão. A gente vai conversando com o senhor. Bom, só para iniciar as formalizações aqui, né? O professor Walter, ele é professor da casa, professor da UFRJ, grande referência, super querido pelos alunos aí, pelo corpo discente da Faculdade Nacional de Direito. E aí, Eu que professor, agradeço. agradecer mais uma vez a sua presença. Nós queríamos que o senhor viesse palestrar na LAPS há um tempo já. E aí contar aqui com o senhor para encerrar nosso mês de processo com chave de ouro vai ser um tanto Opa, que quanto responsabilidade. vai ser bastante essencial para a gente. Nós passamos por temas assim que foram muito caros. Assim, para além da graduação, a ideia do mês de processo era aprofundar, professor, pontos que de certa forma não são aprofundados durante a graduação. Então a gente falou sobre questões de Lei Maria da Penha e aplicação do processo civil, falamos sobre tutela coletiva, falamos sobre tutela de evidência, enfim, na nossa correria da graduação são coisas que de certa forma a gente não consegue encaixar naquela ementa que a gente tem, né? Mas são coisas que são tanto quanto importantes para a formação, não só como advogados, futuros concursados, mas, enfim, formalização pessoal e humanitária mesmo, que uma faculdade da qualidade que a UFRJ tem que fornecer aos seus alunos, e seus alunos, de certa forma, de uma maneira de protocooperação, tem que fornecer à sociedade. Então, ouvir o senhor falar sobre duração razoável do processo, entender o que é uma duração razoável do processo, celeridade, qual é a diferença, como que isso se aplica, e aí ouvir sobre temas tão importantes com pessoas tão importantes, tão qualificadas, é muito importante para a gente, tá, professor? Então sinta-se à vontade, a casa já é sua há quase um ano, e aí a gente quer muito te ouvir. E é isso, qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Ok. Bom, Davi, agradeço aí as gentis palavras, né? São uma amostra da generosidade, não só da sua parte, mas também de toda a Liga Acadêmica. Saúdo, portanto, a Liga Acadêmica, saudando você. E diria, né, que a oportunidade da Liga é realmente uma oportunidade muito boa e que deve ser aproveitada. Há algumas semanas, né, visitaram durante a aula de Teoria Geral do Processo, né, FND, os integrantes não não sei se chega a ser uma liga, mas da competição de arbitragem. Naquela ocasião, eu falei que a participação em competições era um meio também muito bom para o aprofundamento e o estudo, não só, né, no caso ali da arbitragem, mas de qualquer área, né? De maneira que incentivo os alunos a participarem das diferentes atividades acadêmicas, né, que existem dentro da universidade, promovidas pelos professores ou pelos próprios alunos. Então, projetos, grupos de pesquisa, ligas, competições, tudo isso aí é muito bem-vindo e penso que, de alguma maneira, é também uma dimensão de estudo, é também uma dimensão da formação acadêmica. Também poderia deixar de começar agradecendo, né, as 3 estudantes de graduação da Unirio que participam comigo do projeto de pesquisa lá, curso de Direito da Unirio, Ana Carolina, Maria Cecília e Maria Eduarda, e também antecipo, né,
das razões para convidá-las é também para incentivar que outros alunos que estejam, por exemplo, nos assistindo hoje ou venham assistir depois a gravação, vendo que colegas seus já podem fazer antes mesmo de estar informados, né? Também se sintam motivados a seguir esse mesmo caminho. E lógico, né, agradeço aí a presença de vários alunos, tanto da FND quanto da Unirio, que estão nos assistindo. Bom, eu gostaria de começar a falar dando uma ideia, ainda que geral, do projeto de pesquisa que vai ser aqui comentado, né, e também, né, do projeto de pesquisa que nós temos na FND. E quando eu recebi esse convite do Davi e de outros alunos, e pensei em falar da duração razoável do processo, não só porque é o tema, né, do meu doutorado, mas porque é um tema também amplo, né, no qual se encaixam também os projetos de pesquisa que eu tenho tanto na FND quanto na Unirio. Aconteceu que, por uma série de vicissitudes, o projeto de pesquisa da Unirio avançou um pouco mais do que o projeto de pesquisa da FND, de modo que hoje fica, então, um convite, né, para aqueles que se interessarem pelo tema e possam também vir a fazer parte do nosso projeto de pesquisa na FND. Bom, que projetos são esses? No âmbito da Unirio, é um projeto intitulado As Medidas do Conselho Nacional de Justiça no Combate à Morosidade do Judiciário, uma análise à luz dos critérios de avaliação da demora na prestação jurisdicional do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. E aqui, na FND, o projeto de pesquisa, também aprovado junto ao departamento, é a morosidade do judiciário e suas relações com os Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015, uma análise à luz dos critérios de avaliação da demora do mesmo Tribunal Europeu e da mesma Comissão para a Eficiência da Justiça. Bom, pelos títulos a gente já percebe que o que é analisado, tanto de um lado as medidas do CNJ, quanto do outro, o texto legal, né, do CPC, seja do CPC atual ou do anterior, até para que a gente possa compreender o CPC atual, eles estão sendo analisados à luz, justamente, dessa jurisprudência, dos precedentes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e dos critérios, né, fixados também, né, pelas ferramentas fixadas também pela Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. Eu tenho a convicção de que esses critérios, para se referir tanto do Tribunal quanto desse outro organismo, do Conselho da Europa, eu tenho a convicção de que esses critérios eles podem lançar muita luz sobre o problema da morosidade. Por quê? Porque muitas vezes a análise das questões ligadas à morosidade da justiça, elas, né, padecem de uma deficiente, né, verificação dos fatores que provocam a morosidade. Em outras palavras, muitas vezes nós nos centramos em algumas poucas, digamos assim, causas. O problema da morosidade da justiça é, por exemplo, o do excesso de recursos. O problema da morosidade da justiça é, por exemplo, da falta de juízes. E aí a gente pensa, né, que vai resolver o problema da morosidade da justiça com uma canetada, com uma nova lei, seja ela processual ou material. E não. Se nós nos deparamos com um problema que é um problema amplo, né, de um largo espectro, e, portanto, né, para o qual concorrem diversos fatores, né, não apenas fatores de ordem legislativa. Então, esse problema tem que ser atacado, né, nas suas diferentes causas, né, portanto, com diferentes formas de ação, não apenas com, por exemplo, reformas legislativas, mas também com medidas, por exemplo, políticas, orçamentárias, que visam, por exemplo, ampliar o número de juízes necessários para o atendimento de todas as causas, né, presentes e futuras.
Lógico, né? Não se trata aqui, né, de uma espécie assim, de fórmula mágica, não. Muito pelo contrário. Se trata, na verdade, de uma série de recursos, de referências, de uma série de critérios que poderiam funcionar como uma espécie de marco teórico para as pesquisas. E aí, então, a gente pode analisar práticas institucionais, como estou fazendo na Unirio, analisando as práticas do CNJ, à luz desses critérios, né? E o texto legislativo, como quero fazer na FND. Bem, essa é uma pequena introdução que eu gostaria de fazer agora. E aí, então, eu gostaria de passar a palavra para a Maria Eduarda, que vai falar de uma das dimensões da pesquisa. Ao final, eu retomo para fazer ainda algumas considerações, até respondendo a pergunta do Davi, né, qual seja, né, a diferença entre a duração razoável do processo e a celeridade, por exemplo. Então, passo aí a palavra para todos, Maria Eduarda. Todo mundo consegue me ouvir? Sim? Então tá bom. Bom, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a duração razoável do processo. É um prazer para mim poder estar aqui falando hoje com vocês sobre esse tema que é tão interessante e eu gostaria de abordar alguns pontos específicos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a natureza jurídica constitucional da duração razoável do processo, a natureza jurídica processual da duração razoável do processo e também sobre a sua aplicabilidade, sua eficácia e sua efetividade, e a diferenciação entre esses três institutos. Então, em primeiro lugar, vamos começar com a natureza jurídica constitucional dessa norma. É interessante a gente notar que existem diversas classificações de vários autores na hora deles classificarem a natureza jurídica constitucional de uma norma. Então, nós temos várias classificações, como, por exemplo, de Maria Helena Diniz, de Luiz Roberto Barroso, de Carlos Aires Brito, entre diversos outros autores. Todavia, a classificação que eu vou usar hoje vai ser uma classificação que ela é relativamente antiga, mas que ela é muito relevante e tradicional, além dela também servir de base para diversas outras classificações, que é a classificação de José Afonso da Silva. E nessa classificação de José Afonso da Silva, a gente vai ver que ele vai fazer uma classificação em que ele vai dividir a natureza jurídica das normas constitucionais em três tipos: as de eficácia plena, as de eficácia contida e as de eficácia limitada. As normas de eficácia plena são aquelas normas que, assim que elas entram em vigor, já podem produzir efeitos imediatos. Então, assim que a norma entra em vigor, ela já produz imediatamente efeitos. Já em relação à eficácia contida, a gente vê que elas também são normas que produzem efeitos imediatos a partir do momento em que ela entra em vigor. No entanto, ela pode ser restringida posteriormente através de lei ordinária. Por isso, seu nome é eficácia contida, porque ela pode justamente ser contida através da lei posteriormente. E quando a gente fala sobre a eficácia limitada, que é essa terceira classificação de José Afonso da Silva, a gente vai ver que, diferentemente das outras que já chegam no ordenamento jurídico podendo produzir plenamente seus efeitos, as normas de eficácia limitada, elas não produzem efeitos imediatos, porque para que elas possam produzir plenamente seus efeitos, é preciso que haja uma complementação de norma, podendo ser feita por lei ordinária. Então, nisso a gente vai ver que José Afonso da Silva ele faz essas três diferenciações e essas três maneiras da gente poder classificar uma natureza jurídica constitucional, ela podendo ser
de eficácia plena, ou seja, ela podendo produzir ali todos os seus efeitos de maneira imediata, de eficácia contida, que produz seus efeitos imediatamente, mas depois ela é contida, ela é restringida por uma norma posterior, ou de eficácia limitada, que ali chega no momento da entrada em vigor da lei, ela não produz todos os seus efeitos, mas ela pode produzir todos os seus efeitos a partir do momento em que há uma complementação dessa norma através de lei ordinária. Então, quando a gente pensa sobre a duração razoável do processo, em qual dessas três classificações sobre a sua natureza jurídica a duração razoável do processo melhor se encaixaria? Quando a gente vai pensar sobre isso, é muito interessante porque existe, de fato, um embate entre os autores acerca disso, porque alguns defendem que a eficácia plena seria o que melhor abrangeria a natureza jurídica constitucional da duração razoável do processo. Então, alguns autores, a gente vai ver como Maria Helena Diniz, ela defende que a duração razoável do processo, ela já consegue produzir todos os seus efeitos jurídicos ali a partir do momento em que a lei ela entra em vigor. No entanto, nós também temos uma outra de autores que defende que se encaixa na eficácia limitada, porque, na verdade, só o seu dispositivo constitucional não seria suficiente para que ela pudesse produzir todos os seus efeitos jurídicos. E aí ela necessitaria de outras normas complementares a ela que pudessem ali especificar o seu papel, de que maneira essa duração razoável se daria, para que aí sim ela pudesse ter sua eficácia feita de maneira plena. Então, esse é basicamente a classificação da natureza jurídica constitucional da duração razoável do processo. E nisso a gente vê como diversos autores trabalham com isso e tem esse embate em de que maneira se classificaria melhor a natureza jurídica dessa norma com base na sua eficácia. Além disso, a gente também pode pensar muito sobre qual seria a natureza jurídica processual da duração razoável do processo. Então, seria algo da gente poder se questionar. A duração razoável do processo seria um direito fundamental? Ela seria um princípio? Ou ela seria uma garantia? Então, para que a gente possa responder essa pergunta, a gente precisa entender primeiro o que significa cada um desses três institutos. Então, quando a gente fala sobre direito fundamental, o que vem na nossa mente? O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar acerca dos direitos fundamentais é que os titulares desses direitos, eles têm o poder de exigir esses direitos aos entes estatais obrigados. Então, o direito fundamental ele é algo que ele é plenamente exigível a todos os entes estatais. Além disso, os direitos fundamentais são esses direitos que formam a base essencial para a existência de um Estado democrático de direito. Além deles também seriam os fundamentais, conseguem entender mais ou menos como é que funciona a questão dos direitos fundamentais. Agora, qual é a diferença, por exemplo, entre um direito fundamental e uma garantia? Quando a gente vai ver muito sobre esse aspecto, a gente vai ver que, enquanto os direitos fundamentais eles vão ser o objeto no qual o cidadão ele possui uma vantagem, a garantia é uma maneira de se assegurar que ele tenha acesso a essa vantagem. Então, os direitos fundamentais vão ser como se eles fossem a própria vantagem em si, mas a garantia seria uma maneira de assegurar que ele tenha acesso pleno a essa vantagem do direito fundamental. Agora, quando a gente vai pensar sobre o princípio, é muito interessante porque a gente vê Robert Alexie falando muito sobre a diferenciação entre princípio e regra, e ele gosta de diferenciar, de fazer essa diferenciação pela maneira como o conflito é resolvido. Então, a gente vê que, por exemplo, caso duas regras colidam entre si, a gente vai ver que uma vai ser considerada inválida e a outra será considerada válida. Agora, em relação aos princípios, não é a mesma coisa, porque o princípio ele usa o critério de proporcionalidade. Então, não é que um será considerado inválido. Na verdade, os dois são válidos, porém um será usado naquele caso concreto e outro talvez não. Então, a gente vai ver que os princípios eles seriam aquelas normas que obrigam que algo seja realizado na maior medida possível, de acordo com as suas possibilidades fáticas e jurídicas naquele determinado caso concreto.
Então, a gente sabe na diferenciação entre esses três institutos, de direito fundamental, de garantia, de princípio, como é que a gente pode encaixar a duração razoável do processo em um desses três aspectos? E, nesse caso aqui, eu gostaria de ressaltar a opinião de Campagnoli, que é um autor muito interessante, em que ele fala que a duração razoável do processo ela pode ser dividida nesses dois aspectos, em princípio ou em regra, e em direito fundamental ou em garantia. E ali ele começa a dissertar sobre e falar sobre se a duração razoável do processo se encaixaria melhor como um princípio ou como uma regra. Como eu falei para vocês anteriormente, em que a gente havia abordado sobre a opinião de Robert Alexy acerca da diferenciação entre princípio e regra, a gente vê que a regra ela usa um sistema tudo ou nada. Então, na regra, a gente vai ver que ou algo é totalmente válido ou algo é totalmente inválido. Não existe esse critério de proporcionalidade. Já no princípio, não. No princípio, a gente vai ver que eles usam essa questão da proporção e que o princípio são aquelas normas que obrigam que algo seja feito na maior medida possível, né, de acordo com as suas possibilidades ali fáticas. Então, de acordo com essa ideia que a gente já tem na mente, Campagnoli vai expor sua opinião de que a duração razoável do processo, se for para ser decidido entre princípio ou regra, ela se encaixa muito mais como um princípio do que como uma regra. Se encaixa muito mais nesse critério de proporcionalidade do que nesse critério de tudo ou nada que as regras geralmente fazem. Além disso, ele também divide se a duração razoável do processo seria uma garantia ou um direito fundamental. E no seu caso aqui, ele vai defender que a duração razoável do processo ela se trata muito mais de um direito fundamental em si do que uma garantia. Ou seja, se trata muito mais de uma vantagem, de um objeto da vantagem, do que muito mais uma maneira de se assegurar que essa vantagem possa ser realizada, né? Possa ser feita. Então, nisso a gente vai ver que, ao invés de Campagnoli definir especificadamente se a duração razoável do processo ou é um direito fundamental, ou é um princípio, ou é uma garantia, ele vai dizer que o direito fundamental ele é tanto um princípio quanto um direito fundamental, no caso da duração razoável do processo. Então, ali ele vai dizer que a duração razoável do processo ela não precisa estar especificadamente num único âmbito, ou seja, ela não precisa ser especificadamente um direito fundamental ou só um princípio, mas que ela pode ser esses dois institutos. Então, nisso, a gente já tendo visto, eu gostaria de falar com vocês também acerca da aplicabilidade da duração razoável do processo. E eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre aplicabilidade, sobre eficácia e sobre efetividade. A gente já viu que eficácia, de acordo com a classificação de José Afonso da Silva, eficácia é a capacidade da gente poder gerar efeitos jurídicos imediatos. Já quando a gente vai falar sobre aplicabilidade, a gente vai ver que aplicabilidade não é exatamente o sinônimo de eficácia. Porque quando a gente vai falar sobre aplicabilidade, a gente vai estar falando sobre o conjunto de vigência mais validade mais eficácia. Então, a gente vai ver que a aplicabilidade é diferente de eficácia, porém, a eficácia ela está contida dentro do conceito de aplicabilidade. Então, o que seria vigência? Quando a gente fala sobre vigência, a gente vai ver que a vigência está relacionada à existência da norma. E a validade, ela está falando sobre a qualidade da norma, ou seja, se ela foi produzida por um órgão competente, se foi um procedimento adequado. Então, quando a gente fala sobre se a duração razoável do processo é uma norma aplicável ou não, a gente está falando sobre a duração razoável do processo, ela é uma norma vigente? Ela é uma norma válida? Ela é uma norma eficaz? Então, é interessante porque, na classificação de José Afonso da Silva, ele diz que todas as normas jurídicas têm eficácia. O que vai se diferenciar é o seu grau de eficácia. Então, até mesmo para aqueles que defendem que a duração razoável do processo ela é uma norma de eficácia limitada, ainda assim ela possui eficácia. Então, nesse caso, a gente vai ver que a duração razoável do processo ela é uma norma aplicável, porque ela é uma norma vigente, ela é uma norma válida e ela é uma norma eficaz. Além disso, a gente vai ver
que Luiz Roberto Barroso, por exemplo, no seu livro de Direito Constitucional, ele vai diferenciar o Instituto da Efetividade do Instituto da Eficácia. A efetividade, que também pode ter o nome de eficácia social, ela vai ser o que permite a gente saber se aquela norma ela está de fato sendo realmente obedecida e aplicada pela coletividade. Então, é diferente a efetividade da eficácia, porque a eficácia ela vai se ater aos efeitos jurídicos que aquela norma vai produzir. Já a efetividade não, ela vai ver se aquela norma está sendo de fato obedecida e aplicada em todo o seu âmbito coletivo. Então, a gente vê que é possível que uma norma ela tenha eficácia jurídica, mas não exatamente efetividade, ou seja, eficácia social. Então, muitas vezes pode acontecer de uma norma ela ser eficaz juridicamente, mas ela não possuir efetividade. E a gente entra num outro embate que é: será se a duração razoável do processo ela possui essa efetividade? Será se ela de fato está sendo obedecida e aplicada na coletividade? Nós temos alguns autores que acreditam que justamente não, que apesar da duração razoável do processo ser essa norma que ela possui eficácia e possui aplicabilidade, alguns defendem que, na verdade, ela não possui efetividade. Pelo menos não uma efetividade plena, total, naquele sentido de dela estar realmente sendo totalmente obedecida e totalmente aplicada aí pela coletividade. Então, abordando esse último aspecto, eu gostaria de agradecer pela minha fala e passar para a minha próxima colega. Muito obrigada. Peço licença só antes de passar a palavra, salvo engano, para a Ana Carolina. Eu gostaria de só fazer alguns comentários a respeito da apresentação da Maria Eduarda. Bom, mais no sentido de situar, né, a questão no âmbito do próprio projeto de pesquisa. Então, os nossos próximos passos, né, na linha que a Maria Eduarda está estudando, né, uma vez, né, discutido o problema da natureza jurídica da norma constitucional que versa sobre a duração razoável do processo, não usar a eventual classificação onde ela vai se encaixar, né, como uma espécie de desculpa para a sua efetividade, inclusive social, mas justamente descortinar o que seria necessário, né, para, né, a implementação, né, desta norma num grande aspecto. Em outras palavras, é possível trabalhar com a duração razoável do processo enquanto princípio, enquanto direito fundamental, né, e poderíamos até pensar, né, como trabalhá-la enquanto garantia. Mas, para isso, nós precisaríamos justamente, né, pensar, né, que soluções, né, que aspectos são necessários aprimorar para que, né, essa norma, né, produza, né, não só a eficácia jurídica, né, mas também a eficácia social esperada. Lembrando o aspecto que eu mencionei no início desse evento. As soluções não são exclusivamente de ordem político-legislativa. Elas podem, né, também e devem, né, ser buscadas em outros aspectos, né, fora, além, extra-lei, extra-legal. Bom, então, né, passo a palavra agora para a Ana Carolina, né, para que ela também possa falar um pouquinho da pesquisa que ela está levando aí a cabo. Oi, boa noite. Todos conseguem me ouvir? Sim, sim. Eu vou tentar espelhar o slide. Só um momento. Vocês
Vocês conseguem ver os slides? Sim, sim. E conseguem ver a minha câmera também? A câmera tá desligada pra gente, mas acho que não tem problema não, Carol. Ah, tá, ok. É porque acho que apresentando eu não consigo fazer os dois. Então, eu vou começar a minha apresentação. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de levar esse projeto de pesquisa para fora da Unirio e também, quem sabe, atrair novos pesquisadores para o nosso projeto. E à minha frente, a gente dividiu a pesquisa em diversas frentes de estudos entre eu e os meus colegas. Neste período, eu estou fazendo a análise que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, análise dos critérios que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos utiliza para medir o que seria uma duração razoável quando lhe é apresentada uma demanda. Mas antes de adentrar nos critérios, eu gostaria de fazer duas considerações. Primeiramente, no Brasil, não existe uma definição clara do que seria, dos parâmetros que a jurisprudência utilizaria para medir o princípio da duração razoável do processo. Porque, apesar do Brasil ele prever constitucionalmente o princípio, ele não estabeleceu prazos razoáveis e nem sanções pré-estabelecidas. Então, o Brasil ele adota uma doutrina do não prazo, ficando, então, à mercê da discricionariedade da corte, né? E a segunda consideração que eu gostaria de fazer é que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ele é um tribunal internacional em destaque na proteção desse direito, porque ele possui uma consolidada jurisprudência acerca desse tema e a sua jurisprudência ela serve de parâmetros para os demais tribunais internacionais, inclusive a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Por isso que o nosso estudo ele se inicia nesse tribunal, porque quando a gente fala de duração razoável do processo, a jurisprudência mais antiga é do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela praticamente usa os mesmos critérios que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com pequenas diferenciações. Então, a partir da análise de diversos casos concretos que foram julgados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a gente pôde concluir que, após o juízo de admissibilidade, o tribunal ele divide a análise do mérito em 3 etapas. Na primeira etapa, ele delimita qual período processual vai ser analisado para a duração razoável, ou seja, ele vê o processo de maneira única, mas ele analisa onde que talvez possa ter sido violado o princípio da duração razoável do processo. Na fase de conhecimento ou na fase de execução. Após isso, ele analisa quais motivos poderiam ter colaborado para a morosidade processual daquela demanda, analisando as peculiaridades do caso, né? Que seriam eles: a complexidade do processo, porque processos mais complexos que envolvem questões jurídicas mais difíceis, é justificável que demore mais. O comportamento do requerente, se foi um comportamento ativo, né? Ou um comportamento protelatório, né? O comportamento das instâncias relevantes e o que está em causa para o requerente. O tribunal ele entende que questões patrimoniais não são tão importantes assim quanto questões mais íntimas, mais subjetivas, que merecem maior atenção do tribunal. Na terceira etapa, o tribunal ele se pronuncia sobre a violação ou não da duração razoável do processo e condena ou não o Estado. A gente pode ver que o tribunal ele adota 3 caminhos. Quando
é possível uma sanção preventiva, ele prefere um recurso efetivo de natureza preventiva. Ou seja, em muitos casos a gente viu que ele determinou que o caso seja julgado até tal data. Mas quando isso não é possível, ele estabelece uma sanção compensatória. Sendo que o objetivo do princípio da duração razoável do processo é justamente não ser uma cláusula indenizatória. É justamente impedir que esse abuso aconteça. E o terceiro caminho que o tribunal adota, apesar de não ser objeto do nosso estudo, em âmbito penal, ele propõe a redução da pena da pessoa que teve o processo muito moroso. E esses seriam os critérios que o Tribunal Europeu utiliza para medir o que seria, se o caso concreto foi julgado em um período razoável ou não. Agora eu passo a palavra para o professor. Ok, obrigado, né, Ana Carolina. Eu gostaria de comentar, né, antes de passar a palavra para a Maria Cecília, eu gostaria de comentar que, né, até o momento, nós analisamos, então, os critérios de avaliação. E podem parecer relativamente simples, e até certo ponto são, mas são bastante pertinentes, né, de maneira que objetivam uma avaliação que talvez pudesse ser considerada extremamente subjetiva. Além disso, existem outros critérios de medição, e esse vai ser o próximo objeto da linha de atuação da Ana Carolina, ou seja, analisar, né, os critérios para medir, né, vamos dizer assim, a demora, medir o tempo do processo, ou, né, o tempo levado pelos atos processuais, justamente para poder verificar, né, se houve ou não uma demora desarrazoada. Bom, então, né, dito isso, passo aí a palavra para Maria Cecília, que vai falar sobre os critérios da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, como a minha colega Ana Carolina falou, é uma enorme alegria estar aqui com vocês hoje, ter essa troca interinstitucional, né? O foco da nossa conversa é um tema super fervoroso, super atual também, né? Por mais que já seja algo que perdura aí bastante tempo, não deixa de ser atual. Como o professor mencionou, meu escopo de pesquisa fala um pouquinho aí sobre a CEPEG, o papel dela na garantia da duração razoável do processo. Da mesma forma que uma partida de futebol, por exemplo, quando um juiz interrompe o jogo, se torna algo frustrante, talvez injusto, se essa demora permanecer por muito tempo, né? No sistema judiciário, um julgamento rápido e justo ele é essencial para garantir os direitos das pessoas. Infelizmente, muitos sistemas judiciais, não só aqui no Brasil, como também ao redor do mundo, então esse é um ponto que eu acho super importante a gente ter bem claro, porque muitas vezes a gente fala a justiça no Brasil é muito demorada, a justiça no Brasil é muito morosa, e de fato ela é, mas não é uma situação restrita aqui do Brasil, né? Muitos sistemas judiciais ao redor do mundo eles sofrem com essa lentidão. Isso não só atrasa a justiça, mas também diminui consideravelmente a confiança das pessoas ali naquele sistema legal. Então, o meu escopo de pesquisa, ele busca entender se os direitos a um julgamento rápido são realmente respeitados nos países que assinaram a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e também o papel da CEPEG nessa garantia, né? A CEPEG ela também serve como inspiração para outros países ao redor do globo, e através das suas diretrizes, das suas ferramentas, ela ajuda a acelerar os processos judiciais, a tornar a justiça mais acessível, proteger esses direitos fundamentais. Dessa forma, ela se caracteriza não só como uma mera observadora,
como um órgão que está ali para observar e talvez fiscalizar, mas também como uma força motriz que impulsiona a evolução contínua dos sistemas judiciais. É uma força ativa. E ela desenvolveu várias formas de medir a eficiência dos sistemas judiciais, que são chamados indicadores de desempenho. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro indicador, ele trata sobre a possibilidade de determinar a duração total dos processos. Então, esse indicador, ele é uma pedra angular dessa jornada. Ele busca verificar se há a possibilidade, dentro daquele sistema judicial, de determinar a duração total do processo. E ele se desdobra em algumas frentes. Ele fala sobre a importância de gerir o tempo, que vai além de marcar as datas do calendário. É sobre garantir que os processos judiciais eles se movam de forma eficiente, desde o momento em que eles são apresentados até a decisão final e, quando necessário, sua execução. Mas como que a gente pode garantir isso, né? Então, ele também fala sobre a identificação dos processos, que é um elemento crucial. Haver uma identificação em cada processo. Existe um número ou uma forma de identificação que permanece constante ao longo de todo o processo? Quando um processo é correlato a outro, a data original de entrada é considerada para calcular a duração total? Cecília, você mutou o Cecília, você microfone. mutou o seu microfone. Gente, vocês estão me ouvindo até quando? Não, tem 10 segundos que você mutou, fique tranquilo. Ai, tá ótimo. Então, gente, peço perdão. Vou recapitular um pouquinho, então. Eu estava falando sobre os indicadores, certo? Essa parte vocês conseguiram pegar? Sim, sim. Ok, pessoal. Então, sobre os indicadores, eu comecei falando do primeiro indicador que fala sobre a possibilidade de determinar a duração total dos processos. Ele é um indicador fundamental e ele se divide, né, ali em 3 frentes, por assim dizer. A primeira delas seria a importância de gerir o tempo. Ele versa sobre isso. A gestão do tempo aqui, ela vai além de marcar as datas. É sobre garantir que os processos eles têm uma movimentação eficiente durante todo o seu percurso, desde o momento que eles são apresentados até a decisão final e, se for necessário, até a sua execução. Mas como é que a gente pode garantir isso, né? Então, ela traz aí uma forma de garantir que a gente consiga monitorar isso. Seria a identificação dos processos, que é um elemento crucial. Existe um número ou uma forma de identificação que é constante ao longo de todo o processo? Quando um processo ele é correlato a outro, a data original de entrada é considerada para calcular a duração total? E aí, tendo isso posto, a gente vai falar sobre a determinação da duração total. Para entender a duração total, a gente precisa desses dados. Então, os 2 pontos iniciais são fundamentais para a gente chegar até aqui. Eu posso determinar a duração total desde a entrada em juízo até a decisão final? Eu tenho essa possibilidade dentro desse sistema? E quanto à execução da decisão, eu também tenho esse monitoramento? Esses dados são fundamentais para que a gente consiga ter uma gestão eficaz do tempo. O segundo indicador, ele estabelece critérios, né? Então, a gente já avançou, a gente já consegue monitorar ali o processo. E agora a gente precisa o quê? A gente precisa de transparência. A gente deve definir e divulgar quais são os critérios sobre a duração adequada dos processos. E esses critérios, eles precisam ser desenvolvidos com contribuição de todos os envolvidos, porque assim a gente consegue garantir uma perspectiva diversificada. Então, nesse ponto, a gente precisa definir a duração adequada. Então, isso é uma coisa que pode variar de sistema para sistema, né? Então, é vital a gente ter critérios definidos para determinar a duração adequada de cada tipo de processo, e esses critérios eles devem ser constantemente revistos e adaptados para garantir que seja algo atualizado, que eles reflitam as necessidades das partes que estão ali envolvidas. Além disso, a gente precisa também de ter previsibilidade na duração. Os utilizadores da justiça, eles têm que ter uma noção clara de quanto tempo que o processo dele pode demorar. Então, a gente precisa disponibilizar esses dados de forma pública e estabelecer esses prazos específicos, né, para ajudar a criar essa previsibilidade, promover assim uma confiança no sistema judicial. Então, a gente parte aí para o terceiro indicador, que conversa muito com esse segundo,
que é a classificação adequada. Uma classificação adequada dos tipos de processo, ela é essencial para a gente conseguir gerir os processos e gerir o tempo de forma eficaz. Então, a gente tem que classificar os processos com base na sua complexidade e na sua duração média. E assim a gente garante que não tem um buraco ali no meio, né? Que não tenha uma vaguez, que não seja demasiadamente vago, nem extremamente detalhado. Então, o tipo de processo é um ponto essencial para a gente colocar aqui. Então, a gente vê ali qual a categorização dos processos, a estimativa do tempo necessário para cada um. E esses são pontos, né, super importantes para a gente conseguir ter esse monitoramento, ter essa gestão eficaz. Depois, a gente parte para o próximo indicador. O próximo indicador, que seria o quarto, né? A gente está falando aqui sobre acompanhamento do desenrolar do processo. Então, para poder gerir de forma eficaz o tempo, a gente precisa acompanhar de perto, ali na unha, o desenrolar de cada processo. Isso envolve um levantamento de dados sobre as fases mais importantes e análise dos mesmos para identificar possíveis atrasos. Então, a gente precisa, no primeiro momento, recolher esses dados, desde a entrada em juízo até a execução da decisão. E é essencial que seja registrado e analisado cada fase do processo. E esses dados eles precisam ser acessíveis a todos os intervenientes e utilizados para melhorar a eficiência do sistema. O quinto indicador, ele já é, né, uma etapa um pouco mais à frente, ele busca diagnosticar e atenuar os atrasos. Então, a capacidade de identificar rapidamente os atrasos e tomar medidas para atenuá-los é muito importante para a gente garantir que os processos eles avancem de forma eficiente. Então, a gente tem aqui a responsabilização pela prevenção dos atrasos. Quem vai ser esse responsável? A gente tem que atribuir essa responsabilidade de forma clara para identificar e evitar esses atrasos. Isso envolve a monitorização contínua e uma ação rápida quando são identificados os problemas. Então, a gente vê que todos os indicadores, né, eles conversam muito entre si e a forma como a CETESB organizou eles, ela forma como se fosse um plano de ação para a gente conseguir adequar os nossos sistemas. E depois que a gente tem a responsabilização pela prevenção dos atrasos, a gente precisa também de medidas de urgência. Caso ocorra um atraso em uma situação de crise, a gente precisa ter muito claro quais são as medidas de urgência disponíveis para garantir que os processos eles não sejam prejudicados por esses atrasos. Porque atrasos acontecem, problemas acontecem, então a gente precisa ter uma resposta a esse tipo de crise. O sexto indicador, ele fala sobre a utilização de novas tecnologias. Então, aí o nosso último indicador, ele versa sobre como as novas tecnologias elas podem ser uma ferramenta poderosa na gestão do tempo judicial. Desde o controle dos prazos até a análise estatística, enfim, em todos os indicadores já citados, em todas as fases do processo, essas novas tecnologias podem ser empregadas e podem melhorar significativamente a eficiência do sistema. Então, a gente já consegue ver muito disso sendo aplicado, às vezes de forma não intencional, quem sabe, mas aplicado de fato. E agora, com o advento, né, das inteligências artificiais, etc., é uma realidade muito fática, é uma realidade muito existente, muito fervorosa nos dias atuais. Então, a gente pode realizar um controle e uma análise através da tecnologia. E a utilização eficaz das tecnologias de informação ela pode proporcionar uma visão muito abrangente do sistema judicial e orientar até mesmo a tomada de decisões informadas, né, para melhorar a gestão do tempo. Então, se a gente tiver, por exemplo, um sistema que consiga levantar todos esses dados trazidos nos indicadores anteriores, a gente consegue, de forma muito clara, talvez ali com KPIs, diagnosticar e atenuar os atrasos, né? Aí cumprir o indicador número 5, a gente consegue também ter um monitoramento, um acompanhamento do desenrolar do processo, a gente consegue automatizar essa categorização do processo. Então, é um braço que a gente tem aí que veio para ficar e tem muita possibilidade, né, de ajudar a conformidade com esses indicadores, por mais que não seja uma imposição, né, seguir esses indicadores, foi um estudo feito e é
uma forma muito didática, talvez posta de uma forma muito didática, para a gente conseguir buscar aí uma evolução. Então, em resumo, né, a gestão adequada do tempo é crucial para um sistema judicial eficaz, para um sistema judicial humano, confiável, e ao estabelecer esses critérios de forma clara e acompanhar de perto o desenrolar dos processos, né, abrindo mão aí do uso de novas tecnologias, de ferramentas de monitoramento, a gente pode chegar aí no futuro que a gente consiga garantir uma justiça mais rápida, justa e acessível para todos. Passo minha palavra agora para o professor. Ok, muito obrigado, Maria Cecília. Eu gostaria de chamar a atenção para algo que mencionei a respeito da fala da Ana Carolina, que se aplica também à fala aqui da Maria Cecília. Os critérios utilizados pela Comissão para a Eficiência da Justiça, eles dão maior objetividade à análise da demora. Aqui se trata de uma comissão do Conselho da Europa que presta um serviço de, digamos assim, consultoria e assessoria aos países membros do Conselho da Europa para justamente aprimorarem o poder judiciário à luz de práticas que foram exitosas, de alguma maneira reunidas, né, e trazidas aqui, né, ou melhor, lá, no âmbito da comissão, né, para o conhecimento, a divulgação e o conhecimento dos demais e, né, portanto, a implementação dessas boas práticas. Então, né, penso que o aproveitamento dessa discussão, dessa experiência, também pode ser muito útil para o judiciário brasileiro, não só para, de alguma maneira, pautar o trabalho do CNJ, né, mas de todos os tribunais, né, dentro, né, das suas esferas, né, de competência administrativa. Bom, procurando agora, né, nos dirigir para o final dessa exposição, né, Davi acabou mencionando, né, a questão, puxa, como distinguir, né, celeridade, duração razoável do processo, né? Bom, eu penso que essa questão diz mais respeito ao prisma sobre o qual você vê do que realmente o objeto. Na verdade, talvez a gente pudesse dizer que até, né, o objeto é o mesmo. O que muda é a lente que você usa para analisar esse objeto, né? Para usar aquela expressão daquele poeta espanhol, segunda el color del cristal com que se mira, de acordo com a cor do cristal com que se olha. Lógico, existe uma série de aspectos históricos, que justificam o uso, a sinonímia e até uma certa confusão de sentido entre esses termos. Mas também a própria passagem do tempo funciona como uma depuração que permite que a gente hoje possa tentar, de alguma maneira, distinguir, né, os termos em si. Bom, como eu vejo essa questão? Eu penso o seguinte: em primeiro lugar, a celeridade processual. O que diz respeito, né, à celeridade processual, ou ao que se refere a celeridade processual? Penso que, né, deve ser usada a celeridade processual para que nós possamos nos referir principalmente aos atos processuais, à otimização, né, dos atos processuais, como o nome diz, né, para obter, né, maior celeridade, maior rapidez. Então, né, quando a gente está numa espécie assim, de discussão sobre, né, o modo mais rápido ou mais demorado, né, de praticar determinado ato, tentar escolher, né, pelo mais rápido, se não houver um comprometimento dos direitos e das garantias fundamentais das partes, estamos falando de celeridade. Procurando ser mais, né, exemplificativo. Se por meio de uma convenção processual, por exemplo, se estabelece, lá nos termos do artigo 190 do CPC, e se estipula, né, algumas mudanças no procedimento, né, à luz justamente para ajustá las às especificidades da causa, né, e isso é feito, né, em prol justamente de uma abreviação do procedimento, à luz do caso concreto, adaptando, estamos falando de celeridade processual.
se sei lá, né, conseguimos, né, realizar um acordo ou fazer uma diligência, né, no lugar de uma suspensão do processo, algo que o nome diz, né, já causaria uma demora, puxa, estamos falando de celeridade processual. Então, o foco da celeridade seriam os atos processuais. Quando a gente fala de economia processual, a que nós estamos nos referindo? Estamos nos referindo, sobretudo, às nulidades processuais. Então, quando a gente fala de economia processual, estamos preocupados, por exemplo, com o aproveitamento dos atos processuais. Daí o nome economia processual. Então, quando se faz a conservação dos atos processuais não decisórios, em face de eventuais nulidades, estamos falando de economia processual. Quando o juiz se pronuncia sobre o aproveito ou não, né, de uma citação, né, feita com em observância, né, de alguma formalidade, né, e até sobre a necessidade de refazê-lo ou não, a discussão está sendo economia processual, está sendo nulidade. Bom, existe então uma outra acepção, né, a eficiência processual. O que a gente está falando de eficiência? Como que a gente se refere quando fala de eficiência processual? Bom, quando a gente fala de eficiência, agora a gente está olhando a jurisdição enquanto atividade jurisdicional que está sendo prestada. E aí isso diz respeito não só ao processo, mas diz respeito também ao modo de atuação de um tribunal, diz respeito também aos sujeitos processuais, como funcionam os outros sujeitos processuais, não apenas o juiz. Então, por exemplo, a gestão e a operacionalização do trabalho de um cartório, que são as rotinas de trabalho ali, naquela serventia. Isso aí é eficiência processual. Pode dizer também respeito à dimensão econômica também, penso que é muitas vezes utilizado, mas o pensamento é esse, né? Puxa, né, qual é, né, a capacidade que eu tenho de realizar uma atividade, né, de uma forma certa, rápida, com o mínimo de desperdício, né, de tempo, de recursos, né, tendo em vista alcançar os resultados, digamos assim, desejados. Então, outro exemplo, né, poderia falar assim que quando a gente fala de metas numéricas de produtividade, a gente está mirando mais a eficiência, né, do que, por exemplo, né, a efetividade. E aí a gente entra já num outro aspecto, né? O que é a efetividade? Bom, enquanto que a eficiência se preocupa mais com a questão dos meios, né, e, portanto, está muito ligada ali com a celeridade, com a economia, a efetividade, lógico, ela tem acepções distintas, falo aqui da efetividade processual, não tanto de uma efetividade social. A efetividade, né, ela está preocupada mais com o fim, com a finalidade, muito ligada naquela ideia, né, da teleologia do processo, ou seja, uma interpretação teleológica que busca qual é a finalidade da norma. De modo que, quando a gente fala de efetividade, a gente pode falar assim, um sistema probatório, ele é apto à reconstituição dos fatos? Puxa, aí seria apto e efetivo. Né? Podemos nos referir também ao tribunal, né? Puxa, o tribunal, né, a lei material, ou até mesmo a lei processual, é aplicada e respeitada? Então, puxa, esse judiciário é efetivo. De modo que a gente poderia ter uma norma, inclusive, eficiente, ou melhor dizendo, uma prática, inclusive, eficiente, né, mas não efetiva. Né? Sei lá, eu bato as metas numéricas de produtividade do CNJ, mas as decisões são, né, pouco profundas, inadequadas, insuficientes, que saem justas. Puxa, está sendo eficiente, mas não está sendo efetivo. O tribunal não está atuando, o processo não está funcionando de uma forma a atingir a sua finalidade, né, dar uma sentença, né, segundo uma ordem jurídica justa. E, por fim, né, chegamos aí na duração razoável do processo. Bom, a duração razoável do processo ela está muito ligada com a cláusula do devido processo legal. Ela decorre do devido processo legal. Se, por um lado, a duração razoável do processo
ela foi positivada no âmbito constitucional com a emenda constitucional 45, por outro lado, ela já decorria ou poderia ser, né, deduzida da cláusula do devido processo legal. Puxa, o devido processo legal deve prezar pela duração razoável. E aí, né, a duração razoável, ela procura compaginar, né, dois aspectos que podem até ser considerados antagônicos, que é a segurança jurídica e a justiça. Então, ela procura, de alguma maneira, reduzir a distância entre a segurança jurídica e a justiça das decisões. Ou seja, proporcionar segurança, né? Ou seja, né, algo que muitas vezes tende a demorar, né? Se eu busco segurança, então eu adoto uma postura, digamos assim, mais conservadora, então eu vou devagar, não vou rápido. Né? E quando a gente fala, né, de celeridade, a gente está falando, olha, é rapidez. Né? Então, como é que eu consigo compaginar isso? Tendo, ao mesmo tempo, né, segurança e justiça das decisões com, né, proteção dos direitos fundamentais, com as garantias processuais, ou seja, sem ferir o contraditório, sem ferir a ampla defesa. No fundo, né, lembrando umas palavras de Francesco Carnelucci, né, que dizia, né, que o slogan da justiça rápida e segura, que passa pela boca de políticos inexperientes, contém, dizia ele, infelizmente, uma contradição em adjecto, né, uma contradição, poderíamos dizer assim, em termos. Né? Qual contradição é essa? Né? Se a justiça é segura, não é rápida. Se é rápida, não é segura. De fato, né, para que um juiz profira uma sentença justa, ele precisa ouvir ambas as partes, isso leva tempo. Mas que não seja levado mais tempo do que o necessário, mais tempo do que seja preciso. Justamente, né, que a demora, ela seja a demora íncita, a demora natural para a realização dos atos processuais com respeito aos direitos fundamentais e às, né, garantias processuais. E tentar eliminar, né, na medida do possível, todos os outros elementos, né, de demora que não contribuem, né, para a justiça ou a segurança da decisão. Então, com, né, a duração razoável do processo, a gente, né, tende, né, a conciliar, talvez, né, elementos que Francesco Carnelucci, né, chama de opostos, mas não porque via neles uma contradição inevitável, mas porque, né, queria respeitar, né, o tempo razoável, ou seja, o tempo que é necessário para uma decisão, para um processo amadurecer. Que não se confunde com qualquer demora, não se confunde com uma duração necessária ou, isso justamente, excessivamente lenta. Tá certo? Então, né, se a gente puder, de alguma maneira, tentar distinguir a duração razoável do processo das demais, né, a ideia é justamente essa, né? Compaginar, né, segurança, justiça, né, e, como o nome diz, um tempo razoável para a duração, um tempo necessário para isso, né, afastando demoras que sejam desnecessárias. Perfeito, professor. Eu até acho interessante quando a gente fala isso em tempo necessário, porque o próprio CPC, quando ele estabelece ali alguns prazos, enfim, para sentença, são prazos que são completamente desconexos da realidade, né? Se a gente pensar até nesse ponto, não é tanto tempo, mas também não tão pouco tempo para se proferir sentenças e coisas do tipo, né, decisões. Professor, eu queria levantar uma dúvida que eu fiquei aqui particularmente pensando. Quando a gente fala da emenda constitucional 45 de 2004, a gente tem a ideia do STJ, a criação do STJ. E a ideia do STJ é que, na verdade, do CNJ, né? O STJ... CNJ. É porque, às vezes, eu tô de fone, minha cabeça ela fica rodando, faz um eco. Tranquilo, e aí eu tenho até que tirar um fone para pensar no que eu tô falando. CNJ, professor. E aí o CNJ ele faz as determinações ali quanto aos dados que as meninas apresentaram, como que a gente consegue qualificar os processos. Inclusive, hoje nos tribunais, acho que de justiça no Rio,
a Justiça Federal do Rio de Janeiro, eu sei que tem isso, quando a gente mexe no estádio, a gente vê que tem essas questões, além das previsões legais, né, de prioridade processual, mas eu fiquei em dúvida, assim, o CNJ determina algumas questões, mas considerando todo o tamanho do Brasil que nós temos e a especificidade de cada tribunal, como é que ficaria a competência de um tribunal ou como é que ficaria a autonomia administrativa de um tribunal para ele pensar em hipóteses, por exemplo, da gente inserir uma IA no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Eu sei que tem, por exemplo, no STF tem, acho que no STJ tem, agora STJ de fato, no Tribunal de Justiça do Rio tem, mas como é que ficaria essa questão de não entrar na competência de um e de outro? Como é que ficaria dentro das normas internas do tribunal para pensar em hipóteses também? Como que é a competência de fato dos tribunais, entender como que cada tribunal pode se comportar quanto a isso? Acho que essa é a minha dúvida principal, prática, assim. Uhum. Olha, Davi, o que acontece? Você colocou uma questão, né, bastante complexa, né, porque você está falando justamente, se eu entendi bem, né, do uso de uma inteligência artificial, correto? Por Isso, exemplo, não só, mas... professor, mas tá hipóteses de, bom, por ok. exemplo, garantir uma Uhum. celeridade de cada tribunal, entende? Tá, ok. Bom, né, já que ela, né, justamente, né, funciona mais do que um exemplo que a questão em si, né, eu penso que a questão, né, do uso da inteligência artificial faz uma série de elementos, né, que dizem respeito, né, à responsabilização pela decisão, né, e, portanto, a distinção entre, né, um ato, por exemplo, da administração pública, né, e um ato da máquina, né, como quem iria responder sobre isso, né? Então, isso aí é uma discussão realmente bastante complexa, né? E seria só mais um elemento, né, que tornaria ainda mais... Então, seria necessário, né, separar uma coisa, tratá-la separado e depois poder ir, né, e aí eu peço licença para a gente me centrar nesse aspecto, né, poder analisar, né, como compaginar a atuação dos tribunais e do CNJ. Bom, sem sombra de dúvida, né, se a gente olhar do ponto de vista, né, legislativo ou até mesmo do ponto de vista, né, administrativo, as competências elas estão separadas, né? De um lado está resguardada a competência dos tribunais em matéria jurisdicional, do outro lado está resguardada a competência do CNJ para justamente essa função de fiscalização, né? Mas pode haver pontos de crise, né, alguns mal entendidos, né, nas situações concretas, até olhando muitas vezes pela diversidade, né, dos tribunais em todo o território brasileiro. Então, eu penso que a melhor forma que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer para solucionar esse problema, sempre olhando, né, tendo em vista, né, o Pacto Federativo, tendo sempre tendo em vista, né, ouvir, né, os tribunais, né, procurar, né, adequar essa percepção, né. E aí, então, né, eu penso que, justamente, os critérios do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, né, as cláusulas da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, né, elas nos vão municiar, né, de uma série de referências, né, de marcos, né, teóricos que permite a gente estar falando tudo da mesma coisa. E talvez até, né, poder, né, resolver esses problemas, né, de uma, digamos assim, confusão de atribuições que pode acontecer, né? Sem sombra de dúvida, o CNJ tem uma função fiscalizadora, né? Mas ele precisa conhecer a realidade do tribunal, né, para poder dizer, né, como qualificar a atuação, né, desse tribunal. E o tribunal tem que ter uma voz, né, para também poder, né, se fazer entender, né? E, lógico, né, também, por outro lado, né, que também se deixe, de alguma maneira, né, ser, né, de alguma maneira, inspirado, né, procure, né, de alguma forma, né, acolher essa ajuda, né, porque é assim que deve ser, né, como um suporte, um apoio, uma ajuda que o CNJ precisa dar, né, para os órgãos judiciais, como quem está de fora, a luz, né, como alguém que está olhando de fora, né, para justamente aprimorar
esse tipo de atividade. É um equilíbrio difícil, né? Muitas vezes pode haver aí, né, dificuldades, né, institucionais, né, mas algo que precisa ser buscado, ainda que seja relativamente difícil. E, repito, eu acredito que todos esses critérios ajudam a objetivar a discussão, e, portanto, diminuir, né, aí, subjetivismos, né, e poder falar ali uma língua comum, uma linguagem comum. Eu fiquei só com uma dúvida também, professor, quanto organização judiciária e natureza jurídica, né, do tribunal do europeu e para o nosso, né, CIDH, a corte, porque assim, a gente tem essa ideia com a aula que a gente tem com o Siddhartha, que tem a violação, o esgotamento de vias judiciais no Brasil ou em qualquer Exato. país, e aí depois você sobe, né, para a comissão e para a corte. E aí isso demora muito tempo e a gente entra no mérito até de celeridade da corte, né, aqui na América Latina. E aí eu queria saber com você como é que tem essa questão da celeridade lá no Tribunal Europeu, se é no Sim. mesmo patamar, se tem esse filtro também. Sim, sim. Né? São muito similares, né? O sistema europeu de proteção dos direitos humanos é muito similar ao sistema americano de proteção dos direitos humanos. E lá, né, como aqui se exige, por exemplo, o esgotamento de todas as instâncias de julgamento, né? Se exige uma série de requisitos para a propositura da reclamação, da demanda nesses tribunais, né? E, portanto, né, também aconteceu lá na Europa o que acontece hoje também com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também ela sofreu problema da morosidade. E inclusive, né, isso aí é uma questão muito interessante, né? Enfim, demandaria um pouquinho de tempo, né, para a gente falar a respeito, né? Mas, né, em um dado momento, né, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, né, porque aí sim tem, e essa é uma diferença interessante que vale a pena a gente mencionar, né, lá na Europa há o direito de um peticionamento individual, ou seja, cada cidadão, né, europeu pode, né, tem livre acesso ao Tribunal Europeu. Aqui não, aqui a gente passa, né, por um critério da Comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos. Então, ela ali faz um filtro das reclamações e faz a preparação da demanda, né? Então, como a gente pode perceber, né, o Tribunal Europeu ele ficou inchado, né, porque justamente o acesso é mais fácil. E tomou medidas que a gente poderia, talvez, criticar, né? Mas justamente para quê? Para tentar, né, retomar uma velocidade de julgamento, né? E esse problema acontece hoje também, né, na Corte Interamericana. Neste caso, que o sistema de peticionamento é diferente, algumas soluções eu acho que não poderão ser muito bem aproveitadas, né? Mas o problema, de fato, é comum, né? E, de fato, né, é algo que merece aí um cuidado especial que não aconteça, né, que uma instância que poderia resolver o problema também padeça, mas que ela está suscetível a isso, está. Professor, eu me dou por satisfeito quanto às perguntas. Usualmente, quando a gente tem essas bom. dinâmicas aqui, 90% da Faculdade Nacional de Direito tem meu WhatsApp e o pessoal me faz questionamentos. Hoje foi uma aula um tanto quanto dinâmica, né? E aí, quando a gente pensou na ideia de convidar uma pessoa, usualmente a gente chama, uma professora chama um professor e a ideia de convidar as suas alunas foi essencial, contar com a presença delas foi fenomenal para a gente. Eu, de fato, adorei a aula, foi uma aula muito boa, professor, eu não tenho mais considerações. E aí, se as meninas quiserem fazer alguma consideração aí também, pessoal da Unirio, sintam-se à vontade. Não sei se as meninas querem falar novamente, agradecer a oportunidade. Bom, eu peço licença, né, até por conta do adiantado da hora, né, e, enfim, agradeço a elas, né, e, vamos dizer assim, me intitulo, né, porta-voz ou procurador, né, para agradecer a vocês também por essa oportunidade, e quero renovar o convite que eu fiz nessa exposição, ou seja,
gostaria, né, de poder contar com a presença também, né, de alunos da Nacional, né, na nossa pesquisa institucional, conexa a essa da Unirio, né, não se confunde, mas estão intimamente ligadas, né, porque, de alguma maneira, nós estamos analisando também, né, os precedentes, os critérios do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Então, se eu conseguir despertar a curiosidade, o interesse para esse tema, né, já fico também bastante satisfeito, né, com essa oportunidade, né, e quem sabe, né, aí no próximo ano, no próximo semestre, né, já estejam falando aqui comigo, não só alunos da Unirio, mas alunos também da FND. É preciso faz se necessário, né? Conte com a nossa ajuda para divulgar isso, quanto o Lápis, né? No Muito nosso obrigado. Instagram. Vai ser uma honra auxiliar o senhor, reforçando, né, que eu falei no começo, um ótimo professor. Os alunos têm um carinho isso, enorme e acho que espero que isso se reproduza auxiliando o senhor no seu projeto. Acho que a Nacional, de fato, tem que entrar nessas questões de projeto de pesquisa, entender como é que funciona a literalidade da lei, como que, de fato... e aí é uma questão que, como corpo discente, né? A gente sempre tem isso. Quando a gente entra no mérito de princípios, isso é muito importante aí, já elogiando o projeto do senhor, de entender como é que funciona mesmo, não entender os princípios de maneiras assim, semelhantes, como é que funciona cada coisa, quando o senhor explica sobre efetividade, duração razoável do processo, o que é economia processual, isso é muito importante, porque foi como eu falei, né, a graduação da Nacional, ela tem um pouco disso, você faz a graduação junto com o estágio, acho que muitas graduações têm isso, mas a Nacional em especial, a gente acaba não conseguindo adentrar, muitas das vezes, em questões Não, essa específicas de não doutrina, sabe? não, Diga, essa não é professor. uma questão, desculpe-me, Nada. essa não é uma questão, né, só se é daqui, se é de lá, né? Veja, né, é uma coisa que eu até acho que falo pouco e gostaria de falar mais, né? O estudo, né, ele não é linear, né? Ele se assemelha mais a uma espiral, né? Dizem que para um advogado a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta, é uma espiral, né? Então o advogado vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Brincadeiras à parte, né? Conhecimento é assim, você tem que ir e voltar sobre aquele objeto de seu conhecimento e olhar ele por um prisma e por outro, né? E estudar as coisas, né? À medida que também, né, você vai crescendo, você vai amadurecendo, né? Então, estudar a teoria geral do processo, né, sei lá, no terceiro período é uma coisa, né? Estudar a teoria geral do processo, né, no âmbito de uma pós-graduação é outra. Então, isso faz parte, né, do estudo, né? O estudo é sempre um processo, né, não só acumulativo, mas reiterativo. Então, isso é necessário, né? E, lógico, né, se por um lado, às vezes, nos falta um pouquinho de tempo, né, devido a obrigações profissionais, né, de estágio, né, ou o que for, familiares, o que for, né? Por outro lado, isso vai nos dando experiência, vivência, né? E, à luz disso, a gente vai também, né, de alguma maneira, compreendendo, né, o estudo. Então, isso é importante, né? E, enfim, né, a gente não pode pensar, estudei isso aqui, né, lá no período, lá embaixo, né, já vi isso aqui, não preciso tornar a analisar isso aí. Não, não existe isso, né? Uma vez eu ouvi, né, esse comentário, né, de um advogado quando eu ainda era estudante também da Nacional, né? Eu comentei com ele, né, que estava estudando tal coisa, né? E ele falou assim, eu já passei por isso, não preciso, né, passar de novo. Lógico, não precisa passar de novo pela graduação, não precisa passar de novo talvez por uma prova, por um exame, né? Tudo bem, né? Mas, caramba, o profissional tem que se atualizar, né? Tem que passar de novo por outras coisas, sim. Então, nesse sentido, ele estava um pouco equivocado, né? Não, a gente tem que voltar e voltar, né, várias vezes sobre determinados assuntos, né? Os assuntos mais complexos, talvez mais vezes, né? Então, isso aí é importante, né? Não pense que, né, há uma lacuna,
né? Não. Né? A questão da maturidade, é necessário ter, né, experiência profissional, né, para poder, né, enxergar outros aspectos, outras dimensões, né, que não era possível enxergar, principalmente no início da graduação. Perfeito, professor. Aí, só para as considerações finais, para não onerar o seu tempo, o tempo do pessoal aqui, nós vamos enviar o certificado do senhor como forma de agradecimento. E aí, depois o senhor Obrigado. manda para a Lorena também, que nós vamos enviar o certificado para as meninas também, que participaram. Vai ser uma honra encaminhar esse certificado para elas. Lembrando para o corpo discente da Nacional e também para as meninas da Unirio, essa aula vai ficar gravada no nosso YouTube. A gente vai, de fato, compartilhar isso nas nossas redes sociais. Então, fiquem tranquilos. Sobre a questão da presença, né? Eu já conversei com o professor Walter, que existe um relatório aqui no Teams, assim que acabar a reunião, a gente vai emitir esse relatório para o professor, demora um pouquinho, mas a gente vai emitir esse relatório para o professor para a concessão do ponto e meio, do 0,5 que o professor ofereceu para os alunos da graduação da UFRJ, tá bom? Se precisar também para a Unirio, não sei, professor, mas sai o nome de todo mundo Tá bom, no final, agradeço. tá bom? Ou melhor, eles agradecem. É isso, professor. Para finalizar, acho que agradecer, né? O senhor encerrou com chave de ouro o nosso projeto Que do mês de isso, muito processo. obrigado. Foi um sucesso, de fato, recebemos ótimos nomes que apresentaram temas de mestrado, tivemos membros do Ministério Público aqui, tivemos ótimas pessoas, como eu reforcei, e ótimos temas. Encerrar com o senhor, que a gente tem um carinho importantíssimo, é sempre bom, tá, professor? Então, assim, te agradecer como pessoa, pela pessoa que você é, pessoa que está sempre nos escutando, nos auxiliando, e como professor mesmo, como docente, pela qualidade do ensino que o senhor fornece na Faculdade Nacional de Direito. Tá, professor? Muito obrigado mais uma É vez. isso. Eu que agradeço, meu caro. Eu agradeço aí essas gentis palavras. Só aumentam a minha responsabilidade. É isso. Obrigado, tá, professor? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todos.